vou chamar agora a todos. Está preparado rapidamente? Te parece 5 segundos? Vai rápido mesmo, porque o pregador já está aqui. Amém. Estou chamando como? As crianças, os anjos de crianças. Vai. Thank you.
que digno de ser glorificado, de ser exaltado, porque Ele é Rei dos Reis. Aleluia! Jesus.
Alléluia. Alléluia. Yahweh. Amen. La présence à Matana est Amen. Nosso grupo da igreja Merpa. Amém? Eu sei que o melhor está aqui. Eu sei que o grande melhor está aqui. Não que eu sei que o grande melhor está aqui. Esse é o melhor bazawa, o melhor bazawa. O melhor bazawa, o melhor bazawa. Eu sou melhor, eu sou melhor. Eu sou melhor. Passa rápido, estou chamando também para bater palma, chuva. Na minha vida, Santa
Yeah.
dans la maison dans la nuit. Soki ako yebo tuna ete bona nega. Isika boko tana bino isika fete kesa. You are Yahweh. Hallelujah. 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 Será que ele quer? Est-ce que c'est mes amis? Ok. Eu seja louvado. Zamba Zolukubu. Eu gosto muito de respeitar a honra. Na sepelaka pour respecter elle. Chegou um momento que nós devemos ouvir a palavra do Senhor. Nonga ebelemi esengeli koyoka maloba na Nzambe. Antes de tudo, Et avant kokota na kati ya maloba, gostaria ainda informar-nos nalinaki na informe que estamos realmente habituados. toza ya kopambwa. Porque aqui temos grande homem Pe kati na biso toza na moto ya monene fazendo passar o nosso pe privilégio. nsima na yango tokolekisa motei na biso ya pokwa. Estamos aqui com o nosso arcebispo Toza elongo na archbishop Patrício Timi, onde está aplaudindo todos. Muito amém. Está dirigindo toda parte azodirige parti nyonso da África Central ya Afrique centrale e do Oeste. pe ya Ouest. Ele é americano, Aza américain de origine ya origine Costa do Marfim. Côte d'Ivoire. Ok. Ele tem grande igreja Aza nos igreja Estados Unidos da América. ya monene na États-Unis d'Amérique. Acho que estivemos junto com ele, ouvimos que Deus está a falar bem. Tozalaki na ye elongo mpe toyoki koma Nzambe azoloba malamu na nzela na ye. Agora, hoje seremos abençoados pelo homem de Lelo Deus. tokopambwama lisusu ya mingi na nzela na ye. Homem bom, homem que tem coração. Moto na Nzambe oyo aza na motema ya tata. E ele também que está dando os ensinamentos, a formação de FBL. Pe ye nde moto azopesa malakisi na kati ya FBL. É formação dos discípulos e dos Ezali líderes. formation ya badisciple Líder. pe balider. Diga amém. Amen. E neste momento, E na ntango oyo vamos fazer passar tozozongisa pelo todo dia de hoje. l'électeur na biso ya lelo. E quando ele está passando a frente, Ntango azoleka vamos aplaudir o nosso Senhor. Le lion de la tribu de Juda, le grand je suis. Le lys était parlé, la rose de Saron, est-ce qu'on peut l'acclamer? Parce qu'il mérite toute la louange, il y en a si pour lui. Il est la personne la plus précieuse de Lucien, visible et invisible. Il est celui par qui tout existe. Et la Bible dit que tous les trésors de la science et de la connaissance sont liés à sa personne. Alléluia. Il est celui-là qui, par sa parole, a créé
refus. Rendons les gloires ce soir. Rendons les gloires ce soir. Rendons les gloires ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Podemos sentar, por favor. Amen. E feche Et exalte son nom. Amen. e para exaltando o nome deles. Je Amém. me sens béni d'être ici ce soir. Eu me sinto abençoado de estar aqui nesta C'est tarde. un privilège d'une valeur inestimable. E foi um privilégio, um valor estimável. Je me trouve parmi les hommes et les femmes de Dieu. Eu me encontro com os homens e mulheres de Deus. Je vais prendre note. E vocês podem ensinar que eu vou Mais aprender. pour une raison que jusque-là je ne comprends pas, Pela uma razão que até agora não entendi. il a plu au Seigneur que ce soit moi qui apporte la parole. Eu estou dizendo ao Senhor que eu sou eu Et je que veux vou que toute la trazer a gloire lui palavra. revienne. Alléluia. E eu peço que a toda a sua Ma glória prière, venha. c'est que l'Éternel vous parle. A minha oração que o Senhor vos fala. Ma prière, c'est que l'Éternel vous touche. A minha oração que o Senhor vos C'est toca. que l'Éternel vous visite. O que o Senhor visita. Si vous sortez ici impressionné par moi, Se saindo aqui impressionados por mim, seja manifestado. Seigneur, parle-nous, nous te prions. Senhor, nos fala, Et donne suplicamos gloire à ton Saint-Nom. e nos ensina. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Salutations sincères et distinguées. E Juste ce soir, queria também saudar e sobre que fizemos conhecimento nesta tarde. cher archevêque, nous sommes bénis de faire votre connaissance E nosso Pai, e somos abençoados de fazer uma relação et de vous avoir parmi nous ce soir. e de te ver no meio de nós nesta tarde. Je salue tous les pasteurs, tous les serviteurs, tous les hommes de Dieu qui sont présents. Cumprimento todos os pastores e os servos de Deus que se Et encontram neste tous les lugar. hommes et femmes de Dieu, tous les enfants, les fils et filles de Dieu présents parmi nous. E todos os filhos, todas as mulheres, homens de Deus que está aqui no meio de nós. J'avoue que je me suis senti un peu comme c'est Rebecca, non? E através de vocês todos eu me Comment senti s'appelait la femme d'Isaac? como Rebeca, a mulher de Isaac. C'est Rebecca, non? Sim, Rebeca. Et quand elle était enceinte, il y avait combien d'enfants? Quando ela estava grávida, tinha quantos filhos? Et les deux luttaient au-dedans, n'est-ce pas? Ele e os dois estavam lutando dentro. Donc c'est des jumeaux aujourd'hui qui sont en train de lutter au-dedans. São gêmeos que estão lutando dentro. Parce qu'il y a deux passages principaux que le Seigneur m'a donnés. Porque tem dois passagens principais que o Senhor me entregou. Mais je crois que Dieu va nous aider. Amen. Mas eu creio que Deus vai nos ajudar. Alléluia. Amém. Je vais lire aujourd'hui le 2 Corinthiens chapitre 3. Vou ler hoje no livro do 2 de Coríntios, capítulo 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 de Coríntios, capítulo 3. Alléluia. Amém. Et nous allons lire à partir du verset 7. E vamos ler a partir do versículo 7. Pour vous dire la vérité, ce serait même mieux de lire à partir du verset 1. On va le lire ensemble. Amen. Podemos ler junto. Amém. Amen. Amém. Il commence à partir du verset 1. Começou a partir do versículo 1. Il dit, commençons-nous de nouveau. Ele disse: Nous avons besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous os nossos problemas de um aos outros perto de vocês ou de votre part. e da vossa parte. Está leyendo, ¿verdad? Não Tiene que sei. leer la Biblia. You need to read it. Começamos a partir do versículo 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vocês mesmo são a nossa carta escrita nos nossos corações. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Je suis impressionné par la parole de Dieu. Estou muito impressionado na palavra de Deus. Il n'y a rien comme la parole de Dieu. Nada é como a palavra de Deus. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit A Bíblia diz que através do Espírito que les hommes ont parlé de la part de Dieu. que homens falam da parte do Senhor. Ces paroles qui sont inscrites ici Esta palavra que está escrito aqui sont inscrites avec des mots des hommes.
está escrito pela palavra dos homens, mais c'est la pensée de Dieu. mas é o pensamento de Deus. Parce que si Dieu voulait nous parler, il faut qu'il nous parle dans une langue qu'on comprend. Quando Deus quiser nos falar, Ele vai falar com C'est pour ça que c'est nós. écrit avec des mots anglais. É por isso que Ele está escrito com palavra inglesa. C'est écrit avec des mots français. Está escrito com palavra francês. Mais la Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu. Mas a Bíblia diz todas as palavras Et elle est de Deus. utile pour équiper l'homme. Ele tem para que ocupar Pour o qu'on homem parvienne à la maturité. e para chegar na maturidade. J'ai une passion pour la parole de Dieu. Tenho paixão pela palavra de Deus, Parce que mes paroles, pour aussi mielleuses qu'elles soient, porque a minha palavra vai deixar, ne peuvent pas changer quelqu'un. não pode mudar de Mais alguém. Jésus dit les paroles que je vous ai dites Jesus disse a palavra que eu vos sont digo. esprit et vie. Ele é espírito e vida, aleluia. Et je crois pour ma part Eu creio que na minha parte, que ce soit par la grâce de que Dieu, na tarde de hoje, pela graça de l'Esprit Deus, de Dieu qui est au milieu de nous o Espírito de Deus que está no meu de nós agira encore pour nous parler. vai agir mais para nos Et falar. comme la parole est venue et que la vie est venue, Como a palavra veio e a vida et veio, comme la parole est venue et la lumière est venue, como a palavra veio e a luz je veio, crois à la proclamation de la parole eu aujourd'hui, creio na proclamação da palavra. la vie abondante sera établie dans A ta vie. vida, a abundância será estabelecida Les na tua hommes vida. de mort dans ta vie vont Os ressusciter. homens de morte na sua vida vai Les ressuscitar. lieux, les domaines de défaite dans ta vie E domínios da derrota na sua vida seront investis de la puissance victorieuse de Dieu. vai ser investido pelo poder da Je vitoriosa de le crois Deus. de tout mon cœur Eu creio com todo o meu coração, parce que Dieu ne ment pas porque Deus não et mente, que sa parole est la porque vérité. a sua palavra é a verdade. Alléluia. Amém. Pouco, Pendant quelques em minutes, qualquer minuto, de la façon dont Jésus de uma maneira que o Jesus, est la source de la révélation ele é a fonte da et revelação. comment Jésus E como Jesus, est la source de la libération ele é a fonte da libertação. et comment Jésus É como Jesus, est la source de la ele é transformation. a fonte da transformação. Avant de continuer, je vais dire à quelqu'un Antes de continuar, quero de dizer la révélation véritable e a revelação verdadeira, qui consiste à la connaissance de Dieu aquele que está construído com a et à conhecimento la de Deus connaissance des voies de Dieu e a conhecimento de voz do et à la Senhor connaissance du plan de Dieu e a conhecimento do plano de Deus. exige la connaissance du Fils de Dieu. Existe o conhecimento do Je Filho veux de dire à Deus. quelqu'un que la liberté véritable Eu vou dizer quem que a liberdade verdadeira, qui consiste à vivre la vie que Dieu veut pour nous. que consiste a viver a vida que Deus fala conosco. Patriarche, vous me donnez la permission de descendre. Patriarca pode me dar permissão de descer, Amen. Que nous avons. porque tem uma compreensão humana que nós Pensons temos. que la liberté, c'est quand je suis libre de faire tout ce que je veux. Pensamos que a liberdade é quando estamos livres de fazer o que nós Mais la queremos fazer. liberté, ce n'est pas que je suis libre de faire tout ce que je veux. A liberdade não está livre de fazer La tudo o que liberté, você c'est quer. lorsque je suis libéré pour vivre la vie que Dieu veut que je vive. A liberdade de viver a vida que quando Jesus Est-ce que je libertar. parle à quelqu'un? Será que vai falar com alguém? La révélation, c'est connaître Dieu. A revelação de conhecer Deus. Parce que souvent, on a vu souvent, Às vezes na vida il y a des frères et des sœurs tem uns irmãos e irmãs, qui ont une passion pour la révélation. eles têm paixão da revelação, Mais ils cherchent la profondeur de la parole. mas se procura a profundeza da Ils palavra. ne savent pas qu'au fond de la profondeur de la parole, Não sabe a fundo da il y profundeza a da un palavra. visage qui est dessiné en bas. Ainda tem face que está C'est desenhado le de visage baixo. de Jésus-Christ de É a Nazareth. face de Jesus Cristo. Donc quand quelqu'un vient et puis prêche, il dit il est profond. Quando a pessoa vem e prega, diz que Et ele il é te profundo. donne des révélations. E ele é digno da Et que revelação. ces révélations ne te permettent pas de connaître Jésus plus. E a revelação não permite de conhecer o Jesus Cristo. Il a fait des acrobaties de prédication. Eles façam a acrobacia da pregação. Mais il n'a pas prêché par révélation. Mas ele não pregou pela La revelação. révélation, c'est connaître Jésus-Christ. A revelação de conhecer Jesus Cristo, Filho de La Deus. vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. A vida eterna, Toi, le seul, l'unique vrai Dieu. e creio o único Et verdadeiro Deus. Jésus-Christ que tu as É envoyé. o Jesus Cristo que te enviou. La
être e de ser celui que Dieu veut que tu sois. aquele que Jesus quer que você seja. Et Jésus-Christ E Jesus Cristo est celui qui rend ces trois choses-là. e aquele que entrega três coisas. Dans le passage que nous avons lu, A passagem que nós nous lemos, allons rentrer dans le passage entramos na passagem et nous allons faire une lecture. e fizemos Et puis leituras nous allons expliquer. e depois explicamos Parce que c'est ce que Dieu attend du serviteur. porque Deus está esperando no seu ser. Alléluia. Amém. Et puis nous allons voir comment le Seigneur va nous aider. E vamos ver como que o Senhor vai nos Le ajudar. contexte ici, bien entendu, Paul est en train de parler. Esse contexto que nós entendemos que Paulo está Il dizendo nous ramène un peu à l'expérience de Moïse e nos leva na experiência de Moisés dans le livre des Actes, no livro do Atos, dans le livre d'Exode, pardon, no livro do Éxodo. où Moïse a eu la loi. E Moisés tinha a lei, Il est descendu avec la loi. ele desceu com a lei. Après avoir été dans la présence de Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Depois de estar na presença de Deus durante 40 dias, 40 Et la noites. gloire de Dieu était sur son visage. E a glória de Deus estava sobre a Et sua quand il vista. savait que cette gloire était en train de disparaître, E ele sabia que esta glória vai et comme il desaparecer. savait que cette gloire était passagère, Como sabia que esta glória é il passageira, a mis un voile. ele colocou véu. Il a mis un voile. Ele colocou véu. J'aime façon on dit voile en portugais, véu. Eu amo a maneira que fala o voile em português véu. En espagnol on dit vela. O espanhol fala vela. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en espagnol. Entende que é assim que fala em espanhol. Alléluia. Amém. Révélation. Revelação. Révélation. Revelação. La révélation consiste à enlever le voile. A revelação consiste tirar o véu. Consiste à te rendre capable de voir la chose telle qu'elle est. Revelação te faz capaz de ver o que? La révélation t'aide à comprendre la chose telle qu'elle est. La revelação te faz entender a coisa que ele é. Jésus-Christ parle aux pharisiens. Jesus Cristo fala com os fariseus. Il dit vous cherchez dans les Écritures Ele disse: vocês procuram nas parce escrituras, que vous pensez qu'en elles vous avez la vie éternelle. porque vocês pensam que não são os que têm a Ce vida sont eterna. elles qui rendent témoignage de moi. Ele que rende o testemunho. Mais vous ne venez pas à moi. Mas você não vem em mim. Je vais vous dire une chose. Eu vou vos dizer uma coisa. La Bible est la biographie d'une personne. A Bíblia é a biografia de uma La pessoa. Bible est la biographie d'une A personne. Bíblia é a biografia de uma Et pessoa. cette personne, c'est Jésus. Essa pessoa é Jesus Cristo. Pourquoi la Bible a été écrite? Porque a Bíblia está escrita. La Bible a été écrite à cause de A Bíblia Jésus. está escrita por causa de Jesus Le Cristo. message de Genèse, A c'est Jésus-Christ. mensagem de Gênesis é Jesus Le Cristo. message d'Exode, c'est A Jésus-Christ. mensagem de Flor de Jesus Cristo. Le message de Nombre, c'est Jesus Jésus-Christ. Cristo é número é Le Jesus message Cristo. de Lévitique, c'est Jésus-Christ. A mensagem de Levítico Le é message Jesus. de Deutéronome, c'est A Jésus-Christ. mensagem de Deuteronômio Le é Jesus message de Cristo. l'Ancien Testament, c'est A Jésus-Christ. mensagem do Antigo Et le Testamento é message du Jesus Nouveau Cristo. Testament, É a c'est Jésus-Christ. mensagem do Novo Testamento é Jesus Cristo. L'Ancien Testament, Ancião Testamento c'est Jésus-Christ voilé. é Jesus Cristo revelado. Et le Nouveau, É nova. non, l'Ancien Testament, Antigo c'est Testamento Jésus-Christ é voilé. Jesus Cristo velho. Mais le Nouveau Mas Testament, o Novo Testamento c'est Jésus-Christ dévoilé. é Jesus Cristo Dans testemunho. l'Ancien No Testament, Antigo Testamento, le message, a mensagem c'était il arrive. está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Mais le Nouveau Mas o Testament, Novo le Testamento, message, il est là. a mensagem ele está lá. Il est là. Ele está Il est lá. arrivé. Ele chegou. Legal. Mais le problème qu'il y a, Mas o problema é, il y a des gens qui veulent toujours continuer à lire. Ils lisent jusqu'à... ele está alerta, Mais ils ne comprennent pas. mas ele não compreende. Parce que c'est en Jésus que nous Porque é parlons. Jesus Cristo que vai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu vou falar com alguém? Lisons un peu, on va avancer un peu. Dieu va nous aider. Vamos avançar um pouco, Deus vai nos ajudar. La Bible nous dit au verset 7, A Bíblia fala no versículo 7. aussi le ministère de la mort. É o ministério da morte. Le ministère de la mort. O ministério da morte. C'est quel ministère ça? Esse qual é o ministério? Jésus dit, je suis venu
My God. Il dit, Ele diz, le ministère de la mort, o ministério da morte, gravé avec des lettres sur des pierres, ele viu da escrita sobre a a pedra. été glorieux, Ele estava em graça, au point que les fils de Dieu, até o ponto do filho do les homem, fils d'Israël, pardon, do filho do Israel, ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, de darem a sua olhada nas rostos de à Moisés, cause de la gloire de son visage, e antes da glória da sua vida, bien que cette gloire fût passagère. e este glória será Le passageiro. ministère de la loi est appelé ministère de la mort. O ministério da lei foi chamado ministério da morte. Mais Paul nous a déjà enseigné. Mas Paulo já nos ensinava. Il dit la loi n'est pas mauvaise. Ele disse a lei não é má. La loi est bonne. E a lei é bom. La loi est spirituelle. A lei é espiritual. Mais cette loi extérieure, Mas esta lei exterior, lorsqu'elle croise une autre loi qui est en moi, quando ele encontra a lei que está em mim, qu'on appelle la loi du péché et de la mort, que se chama a lei do pecado e da morte, dans la loi du commandement, quando a lei do mandamento rencontre la loi du péché et de la mort, encontra a lei do pecado e da morte, ça entraîne la condamnation. ele vai treinar a condenação. Parce que la loi me montre ce que je ne dois pas faire. Porque a lei me mostra o que não posso fazer. Mais la loi du péché m'impose. Mas a lei do pecado obriga. Et je suis coincé. E eu estou apertado. Je sais ce que je dois faire. Tem coisas que eu posso Je fazer, n'arrive pas à le faire. mas eu não consigo Est-ce que fazer. c'est pas ça que Paul a expliqué en Será que isto que o Paulo explicou? La loi. Isso que ele sabia para que eu desça. Est-ce que je parle à Será quelqu'un? que eu falo com alguém? Donc il était en train de baptiser. Ele estava para batizar. Et quand celui qui devait annoncer est arrivé. Quando aquele que estava para substituir, Hey! yes, Le voilà. ele está aí. Il dit le voilà. Ele está aí. L'agneau de Dieu. O Cordeiro de Qui Deus offre le péché. que tira o pecado do mundo. Alléluia. Amém. Mais avant ça, il avait dit, moi je vous baptise d'eau. Mas se antes disso ele disse, eu vou vos batizar de água para arrependimento. Mais il y a un qui vient après moi. Mas se tem que vai vir depois de mim, Lui, il vous baptisera ele vai vos batizar du do Saint-Esprit Espírito Santo et de feu. e de fogo. Alléluia. Amém. Jésus-Christ Jesus Cristo, rend la vie de l'Esprit possible. ele rende a vida do Espírito La vie de possível. l'Esprit. A vida do Espírito L'image qui me vient. é a imagem que vem. Restez un peu avec moi, pardon. E fica comigo, por favor. Quand on prend un objet Quando pega objeto et qu'on l'attrape comme ça e quando colocamos assim et qu'on laisse, e quando abandonamos, ça tombe. ele vai cair. Ça tombe Cai parce que ça obéit à une loi. porque ele obedeceu numa lei. Et cette loi s'appelle la loi de la pesanteur. Aquele lei que se chama a lei da La loi gravidade. de quoi? É a lei da gravidade. Ok. Ok. Maintenant, pourquoi l'avion ne tombe pas? Por que avião não cai? Manda. Parce qu'il y a une autre loi Porque existe uma outra lei. qui travaille dans l'avion Ele trabalha no avião. et qui surpasse Ele passa la loi de la pesanteur. a lei da gravidade. Il y a une loi maintenant que Christ envoie. Existe uma lei agora que Cristo Il y a la enviou. loi de la lettre. É a lei da letra. Il y a la loi du péché et de la mort. É uma lei do pecado e da morte. Il y a une loi plus grande qui est la loi de l'esprit. Mas a lei mais grande que a lei do C'est Espírito. pour ça que ce que je ne pouvais pas faire avant, É por isso que eu não posso fazer antes. maintenant je le fais. E agora que eu vou fazer? Avant que cette loi de l'esprit ne commence dans ma vie, Antes que esse lei do Espírito comece na minha vida, ma bouche était sale. a minha boca estava suja. J'aimais insulter les gens. Eu estava insultando as pessoas. Ma langue c'était on dirait lame. A minha língua era lâmina. Quand je te parle, je vais te blesser jusqu'à il n'y a pas raison. Quando que eu falo, vou te machucar até que vai aparecer. Avant que la loi de l'esprit ne commence, Antes que a lei do Espírito começa, un menteur, eu fui grande mentiroso, un gros voleur, grande ladrão, un grand trompeur, grande enganador,
Et il dit ici, E ele disse aqui, combien Isso. ma fille, pardon, apporte-moi ma serviette. minha, Il por dit, favor, me traz sua toalha. si le ministère de la condamnation, Se há ministério da condenação, c'est pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. é por isso que a Bíblia diz que não há condenação daquele que está em Cristo. Ça ne veut pas dire que nous pouvons vivre n'importe comment. Não sabe que nós não podemos viver qualquer coisa. Ça veut seulement dire que toutes les ressources dont tu as besoin, Ele diz que todos os fontes que vocês precisam vivre la vie que Dieu veut pour toi, para vivendo a vida que está por você. tu les as en Jésus-Christ. E você está em Cristo Est-ce Jesus. que vous croyez à la parole de Dieu? Será que crê na palavra de La Bible Deus? dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. A Bíblia diz que Ele nos abençoa com todos os tipos da La bênção Bible dit que espiritual. tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le grand berger. A Bíblia diz que todos que nós precisamos Et encontrar. si l'Éternel est mon berger, E se o Senhor é meu je ne pastor, manquerai de rien. não faltará nada. Ses ressources sont suffisantes. São fonte que é suficiente. Vous savez ce qu'on appelle la banqueroute. Sabe o que é que chama o banco? Qui sait c'est quoi la banqueroute? E o que significa o banquete da rua? Da rua. O banquete da rua. Peut-être je vais expliquer, peut-être tu vas trouver le mot. C'est un système bancaire. La banqueroute, E sistema do banco. c'est lorsque E quando tu n'as plus d'argent pour payer tes factures. não tem o dinheiro para pagar a fatura. C'est-à-dire c'est tellement grave É grave. que tu dois déclarer banqueroute. On appelle l'autre mot en français c'est faillite. Pardon. E você vai Je suis sûr que declarar. vous connaissez la faillite. Você vai declarar o sistema do banco. Amen. La Amen. faillite. La faillite. Falência. Et tu déclares faillite. Vai declarando a falência. Donc les entreprises déclarent faillite. As empresas declaram a falência. Les individus aux États-Unis même déclarent la faillite. E as pessoas dos Estados Unidos também declaram a falência. Je vais vous dire, il y a une institution qui ne déclare pas Mas faillite. eu vou vos dizer que tem uma instituição que não declara a C'est falência. l'institution qui vit. Essa instituição que vive. Dieu n'est pas en faillite. Deus não está em Dis falência. à ton voisin, Dieu n'est pas en Fala com o faillite. seu irmão que Deus não está em falência. En fait, il y a quelqu'un ici ce soir-là. Tem alguém na tarde de Sa hoje. foi a commencé à diminuer. Ele está se sentindo que Il está faut l'aider à diminuindo. se relever un peu partout. Devemos tentar para ele levantar. La source d'eau qui ne tarit jamais. A fonte de água não para. Il continue. Ele continua. Il dit si le ministère de la condamnation Ele disse se o ministério da condenação a été glorieux. estava glorioso. Donc ça c'est le ministère de la loi et de la lettre. Só se é ministério da lei. De la lettre, hein? É o ministério da letra. Il dit le ministère de la justice Ele disse o ministério da justiça est beaucoup supérieur en gloire. é muito superior na glória. Quand on dit ministère de la justice, Quando fala o ministério da justiça, on ne parle pas du département ministériel ou le ministre de la justice. não falamos departamento ministerial ou ministério da justiça. On parle de l'œuvre de justification de Jésus-Christ. E falamos das obras da justificação de Jesus Cristo. Qu'est-ce que ça veut dire? O que significa? Ça veut dire que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, Quer dizer que a obra Jesus cumpriu na cruz sur la base de cette œuvre, e foi na base do que? quand je me répands et que je mets ma foi dans cette œuvre, Quando me arrependo foi na fé. quand je reconnais que cette œuvre a été faite pour moi, Quando reconheço que essa obra foi feita para mim, Dieu prend la justice de Jésus, Deus pega a justiça de Jesus, la droiture de Jésus, o direito de Jesus, la sainteté de Jésus, a santidade de Jesus et puis il me donne. e vai me dar. Et Dieu, quand il me regarde, il me déclare saint. E Deus quando me olha e me declara o santo. On a certains de nos frères E temos outros nossos irmãos, qui pensent que les saints, ele pensa que o santo c'est ceux qui sont morts il y a longtemps, e aquele que morreu há muitos anos. et puis 200 ans après, E 200 anos depois, on déclare qu'ils sont saints. e declara que ele foi santo. Il y a combien de saints dans cette salle? Há quantos santos aqui na sala? Eh, papa, on a du travail à faire. Hein? E papai temos trabalho a fazer. On a du travail à faire. Papai temos trabalho a fazer. Oh, vous êtes des saints. Vocês são santos. Des
la vie de E sanctification. serão difíceis para você viver uma vida de santidade. Parce que tu dois accepter ton identité. Porque você deve ir aceitando a sua identidade. Parce que papa, si tu te vois comme un prince, Papai, se você está se vendo como si um tu te príncipe, vois comme un homme de se valeur, está se vendo como um homem de et puis valores, quelqu'un veut te dévaluer, e alguém vai querer desvalorizar, e será que você estará contente? si tu te vois comme un saint, Se você está se sentindo que é o et santo, puis le péché veut t'encourber, e pecados querem te cobrir, est-ce que tu vas accepter? e você vai aceitar. Tu vas dire non, c'est pas mon identité. Vai dizendo que esse não é a Je minha dois vivre identidade. selon mon Eu identité. quero viver segundo a minha Ton identidade. identité, c'est la chose à laquelle tu t'identifies. E identidade é a coisa no segundo que Ton tu está sentindo. identité, c'est la chose à laquelle tu t'identifies. Identidade é a coisa segundo que você está Il faut entendendo. que tu commences à te voir comme un saint. Você deve começar a se ver como um santo. La sainteté est un don A santidade é um dom que tu reçois par la foi que vai receber na en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Glória. Yes. Je vous ai dit, j'étais musulman avant. Non? Eu já vos digo que eu fui Et il y muçulmano a antes. beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas. E tem muitos cristãos que não entendem. C'est quoi toi tu vas faire jusqu'à ce que tu vas devenir saint? O que é que você vai fazer até que vai se tornar um santo? Dis-moi, tu vas faire comment? Faz comigo, vai fazer como? En Ésaïe, il dit que nos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés. Isaías diz que não são boas obras, Nos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés. nossas boas obras é como vestido sujo. Amen. Amém. Quelle est la nourriture préférée ici en Angola? E qual é o alimento preferido aqui em Angola? Feijão. 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 Beans, right? Imagínate que podemos, imagine with me that we put your favorite beans plate, your favorite beans dish. Imagina que colocamos prato de feijão limpo. Imagínate, huh? So imagine that we put your favorite meal. Imagina que colocamos a tua comida preferida Imagina que colocamos a tua comida preferida En plato, in a plate, dans une assiette. colocamos a sua comida preferida no prato. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Souvent, quand je parle anglais, je ne sais pas que je suis en train de parler anglais. Donc, je suis, et puis je te mélange, pardon. Donc, mais ta nourriture préférée là, E nosso alimento preferido, l'assiette là, dans laquelle on met la nourriture là. o prato que não é a comida preferido. Donc, vous faites des bonnes œuvres, Você está fazendo boas obras, mais vos mains sont sales. mas vossas mãos estão sujas. Vos cœurs ont besoin d'être purifiés. E vossos corações precisam de ser purificados. Donc, quelle que soit la beauté de ce que vous faites, E pode ser da beleza das coisas que vocês ça ne fazem. pourra jamais être saint devant Dieu. Não pode permitir de ser santos diante de C'est pour Deus. ça que Jésus est venu mourir à É la por croix. isso que Jesus veio morrer na cruz. Il a pris ta place dans la mort Ele pegou o seu lugar na morte, pour que tu prennes sa place dans la vie. para que tu lhe pega o lugar na vida. Il faut que tu acceptes la justice de Dieu. Você deve aceitar a Quand tu justiça. mets ta foi en Jésus-Christ, Quando coloca a sua fé em il Jesus te Cristo, donne sa justice. Ele vai te dar sua C'est pour justiça. ça que quelqu'un qui accepte Jésus É por aujourd'hui, isso que alguém que aceita Jesus même hoje, s'il était meurtrier avant, mesmo que era mentiroso il antes, accepte Jésus aujourd'hui. ele aceitou Jesus Il hoje. sera aujourd'hui. Ele hoje, Aujourd'hui, il va au ciel. hoje vai ao céu. Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu ne nous pardonne pas seulement nos péchés. Porque Deus não perdoa somente nossos Il pecados. n'enlève pas seulement nos péchés. Ele não retira somente nossos pecados. Il nous fait aussi l'imputation de sa justice. Ele nos fez também a imputação da sua justiça. Parle à quelqu'un. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus. Essa é a obra de Jesus. Amen. Amém. On continue. Hein? Continuamos. Il dit en effet, verset 11, Versículo 11. si ce qui était passager a été glorieux, Se foi passageiro, foi glorioso. ce qui est permanent est bien plus glorieux. Os que estavam permanente é melhor que glorioso. Le ministère de la loi était passager. O ministério da lei foi passageiro. Alléluia. Amém. C'est comme un tuteur. É como é título.
instituteur. Quand tu es un enfant Quando tem filho, et que ton papa a de l'héritage, o seu pai tem uma herança, bon, normalement aux États-Unis, e normalmente nos Estados Unidos, on confie ça à un tuteur e nós confiamos como um tutor légal ilegal. qui paye sur ses Legal. Et quand tu grandis, E quando crescer, tu reçois la plénitude de ton e héritage. vai recebendo a plenitude da sua herança. Mais quand tu grandis, Mas quando vai crescer, on doit te donner ce qui est pour toi. e vai te dar o que pertence a Donc ti, le tutelage prend fin. aquele tutor vai terminar. La loi était un tuteur temporaire. E a lei é o tutor temporal. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Até que Jesus Et vai c'est ce que vir. la Bible nous enseigne en O hébreu. que a Bíblia nos ensina La no plénitude Hebreu? se trouve en Christ. E a plenitude se encontra em Donc Cristo. c'était temporaire. E como foi temporário, On continue. e continuamos. Et sous ce rapport, E este, verset 12, o versículo 12, ayant donc cette espérance, e ele tinha essa esperança nous usons d'une grande liberté. que nós vivemos a grande Et nous ne liberdade. faisons pas comme Moïse, Não podemos fazer como a il Moisés, mettait le voile sur son visage, o ministério de véu na sua pour que le fils rosto, d'Israël ne fixe pas les regards sur la fin e para que o filho de Israel não olhe até o fim, de ce qui était passager. e daquele que foi Il passageiro. continue E continuamos au verset 16. o versículo 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, E quando o coração se converter os senhores, le voile est ôté. e véu será tirado. Aujourd'hui, les Juifs ont toujours des problèmes Hoje os judeus têm sempre problemas parce qu'ils n'ont pas compris que l'objectif de la parole de Dieu, c'est Jésus. porque La voiture que vous voulez, só está no carro que você quer, sur le visa que vous voulez, e está sobre as coisas que você sur quer, le mariage que vous voulez, e sobre o casamento que você quer, sur la maison que vous voulez. e sobre casa que você Et quer. la Bible nous enseigne Mas a Bíblia nos ensina que c'est en Jésus-Christ que le voile est que ôté. em Jesus Cristo que Et la o véu Bible foi nous dit tirado. aussi E a Bíblia diz que mais, quand on tourne le regard vers lui, quando retornamos olhados em le Ele, visage ne se couvre point de que honte. mostra de novo pontos Tu cherches, da vergonha. tu cherches le salut dans la mauvaise chose. E estamos a procurar a salvação na má La dernière fois, coisa. j'étais en train d'écouter un acteur. E antigão estava escutando o Il a eu ator. des millions de dollars. Eles têm milhões de Il dit dólares. de la même manière que quand tu n'as rien Ele disse a mesma maneira que quando não tem et tu nada. te sens déprimé, E quando se sente comprimido, que quand tu as tout, quando tem tudo, c'est le même sentiment que tu as. é a mesma sentimento que Ça você tem. montre que ce que tu cherches là, E mostra que o que você c'est está pas ça le procurando. bonheur. E não é a Le bondade. bonheur, c'est en Jésus-Christ. A bondade é em Cristo Je suis en Jesus. train d'aller vers la fin. Hein. E eu estou quase a chegar Restez no fim. avec moi. E fica comigo Verset 16. o versículo Mais 16. lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, E quando a terra se converte le em voile Senhor, est ôté. e véu será Et le tirado. Seigneur, c'est l'Esprit. E Senhor Et Espírito, là où est l'Esprit du Seigneur, e aonde há Espírito do il y a, Senhor, là, il y a la e liberté. aonde há a liberdade. Alléluia. Amém. Est-ce que l'Esprit du Seigneur est ici? Será que o Espírito do Senhor está aqui? Donc la liberté est notre droit. A liberdade é o nosso direito. Tu n'as pas le droit d'être déprimé. Você não tem direito de ser Tu n'as pas le oprimido. droit d'être un esclave. Você Un esclavage. não tem direito de ser La escravo. Bible dit le Fils de l'homme est apparu A Bíblia diz que o Filho do Homem afin de apareceu détruire les œuvres du diable. para destruir a obra de La même diabo. Bible dit si le Fils t'a A franchi, Bíblia diz que se o Filho tu libertar, seras réellement libre. será realmente livre. La liberté est ton partage. A liberdade na sua La vida. liberté est la volonté de Dieu A pour toi. liberdade na vontade de Dieu Deus veut por te você. libérer des pensées destructrices. Deus pode te libertar Il veut dessa te libérer des influences démoniaques. Deus pode libertar Il da veut te influência libérer des demoníaca. malédictions Te ancestrales. libertar com a Il veut te libérer des choses qui t'empêchent de vivre la vie qu'il veut pour toi. A Bíblia diz tudo La feito para liberté est você. la volonté de Dieu A pour toi. liberdade é a vontade de Deus por você. Il y a quelques semaines, j'étais au Niger. Algumas semanas que eu estava no Nigéria, Il y a une dame qui est venue me voir tem uma mulher que veio me ver avec sa fille de 20 ans. com a sua filha de 20 Et ça anos. faisait bientôt 2 ans Ele já fez 12 que la anos. fille là ne sortait plus. A sua filha tem muita Elle coisa de était pulso. assaillie de peur.
commencé à parler avec elle. Eu começando a falar com Et ela. je me suis rendu compte Eu notei conta. qu'elle avait un esprit Ela tinha um espírito, de peur. espírito de Et je medo. me suis rappelé Eu fui me lembrar. que là où l'esprit de Dieu se trouve, Aonde encontra o espírito de il y Deus, a la liberté. a liberdade. L'esprit de Dieu est en moi. O espírito de Deus está sobre mim. Non seulement pour me libérer, Não é só para me mais aussi libertar, pour m'aider à libérer é les autres. para me ajudar a L'esprit de libertar Dieu os est outros. en toi. O espírito de Deus está sobre Pas você. seulement pour que tu parles en langue. Não é só para falar a Il y a des língua. gens qui parlent en langue. Tem a gente que fala a Ils sont língua. liés par l'esprit Ele d'immoralité. está ligado pelo espírito da imoralidade. Ele fala a Ils língua. sont liés par l'esprit d'avarice. Está ligado pelo espírito. Ele fala a Ils língua. sont liés par l'esprit de destruction. Está ligado pelo espírito Non, da non, non, là où destruição. l'esprit de Dieu se trouve, Onde o espírito de Deus se là il y a la encontra. liberté. Aí a Je me liberdade. suis levé, je l'ai regardé. Eu vi, eu Je olhei. lui ai dit, E regarde-moi. Deus me disse: olha, Regarde-moi. olha-me. Je n'étais pas en train de parler à la jeune fille. Eu não estou a falar com o Je parlais jovem. à l'esprit. Eu estou a falar com o Je lui ai espírito. dit, je sais que tu es là. Eu sei que você está aí. Manifeste-toi et Manifesta sors. agora e sai. Quand j'ai dit ça, elle est tombée. Quando disse sai, ele Elle a caiu. commencé à rouler. E ele começou a Non, respirar. tu dois sortir. Ele disse: não, você vai sair. Non, ils chasseront les démons. E o meu nome vai expulsar os Et demônios. sur moi, il m'a oint. Ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungi para proclamar a liberdade. Mon frère, ma soeur, Jésus, Irmãos em Jesus, la révélation est présente. a revelação está On presente. arrive à connaître Dieu tel qu'il est. Estamos chegando a conhecer Jesus. Em Jesus, La libération est réelle. a liberdade é La real. libération est réelle. A liberdade é real. Jésus-Christ. Em Jesus Cristo, La libération est a réelle. liberação é En real. Jésus-Christ. Em Jesus Cristo. Pendant que je suis en train de parler, Assim quanto que eu estou a falar, tout ce qu'il y a dans ta vie, e tudo que está na tua vida, qui t'avait lié, está te ligando. au nom de Jésus, Em nome de Jesus, j'ordonne eu estou que ordenando ce soit que brisé, seja que quebrado, ce soit que brisé, seja que quebrado, ce soit que brisé. seja quebrado. Déclare que tu es libéré. Pode declarar que Parce você que là où está l'Esprit livre. du Seigneur est, Porque aonde a Espírito là il y a la do Senhor liberté. e aonde a Et le liberdade. dernier point, E o último ponto, verset 18. versículo 18. Nós amamos a glória de Nous Deus. aimons ce que la Bible nous enseigne sur Nós Jésus. amamos que a Bíblia nos Nous ensina aimons sobre sa Jesus. beauté. Nós amamos da sua Nous aimons bondade. sa bonté. Nós amamos a sua Nous bondade. aimons sa compassion. Nós amamos da sua Nous compaixão. aimons sa fidélité. Nós amamos da sua Nous aimons sa fidelidade. puissance. Nós amamos da sua Nous poder. aimons sa grâce. Nós amamos do seu Nous da aimons sua son graça. amour. Nós amamos da sua amor. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplamos como espelhos a glória do Senhor. Nous sommes transformés en la même image. Somos transformados na mesma De imagem. gloire en gloire. De glória em glória. Comme par le Seigneur E com o Senhor. et l'Esprit. E Espírito. Est-ce qu'il t'est une fois arrivé? Tem uma vez que eu cheguei Quelqu'un que tu as méprisé. e alguém estava me desprezar. Que você desprezou. Você que desprezou. Est-ce que ça t'est une fois arrivé E há uma vez que eu cheguei de mépriser quelqu'un? e alguém que me desprezou. Eu desprezei alguém. Mon bishop, ça m'arrive tout le temps. Meu bishop. Acontece. Et puis je ne porte pas les costumes. J'ai rien contre les costumes que je porte souvent. Eu tenho um fato que eu meto às vezes. Et ça m'arrive presque tout le temps. E acontece muitas vezes. Un jour, on allait au Ghana. Dia que fomos na Canaã, Je suis allé avec ma femme. eu fui com a minha esposa. Et on rentrait dans le bureau. E quando entramos no gabinete, Et ils ont fait rentrer ma femme. ele fez entrar a minha Et lui, mulher, on m'a dit, toi, il faut t'asseoir ici. me falando que você deve ficar aqui. Oh my God. Donc maintenant, ma femme, elle est rentrée. Quando a minha mulher entrou, Elle s'est retrouvée. Elle dit, c'est mon mari qui est là-bas. ela disse que aquele é meu marido que está aí. Elle dit, mais c'est à cause de lui que moi je suis ici. Ela disse que é por causa dela que eu estou aqui. Et vous l'avez laissé dehors. E você está me deixar fora. Mais moi, ça me fait plaisir. Mas se eu me faz prazer, Parce que ma femme est ma gloire. porque a minha mulher é a minha glória. Quand les
sabe que pode. Ton attitude vis-à-vis de la personne change. E a sua atitude em frente da pessoa vai C'est mudar. pour cela que tu dois connaître Jésus. É por isso que você deve conhecer Quand Jesus. tu ouvres la Bible Quando abre a et Bíblia que tu lis, e quando lê, tant que tu n'as pas encore vu une vertu de Jésus, quando ainda não se fala de continue encore Jesus ta méditation. e continua ainda a meditação. Quand tu es prédicateur Quando é pregador et que tu t'arrêtes ici pour prêcher, e você levanta aqui para pregar, tu as prêché pendant 1 heure. você pregou durante uma Et hora puis les gens n'ont pas le sentiment d'avoir expérimenté la présence de e Jésus. depois a pessoa não tem sentimento de experimentar a presença de Tu n'as pas Jesus. encore prêché. Você ainda não pregou. La connaissance précède l'adoration. Conhecimento precede a La connaissance précède l'adoration. conhecimento precede a adoração. Quand il a donné les instructions à Pierre Quando deu instrução a Pedro et qu'ils sont allés pêcher, e para ir pescar, quand Pierre a vu les poissons, quando Pedro viu o peixe, il a dit, lui là, on a dormi ensemble ici. ele disse que ele dormimos junto aqui On est allé prêcher ensemble. e vamos ir pescar Mais junto. il est plus grand que ce que je pensais. Mas se ele não é mais grande que eu penso, Il s'est mis à genoux. ele se Il dit, Seigneur, ajoelhou. éloigne-toi de moi. Ele disse: se afasta de mim. Quand Esaïe, Quando Isaías, le roi, l'année de la mort du roi Osias, e anos da morte do rei Isias, je vis le roi eu vi o rei. assis sur son trône, Ele sucedeu seu trono élevé et exalté. e foi levado e Et exaltado. le pan de sa robe remplissait le temple. E da sua velhice encheu de templos. Esaïe connaissait un peu le Seigneur. Isaías conhecia um pouco o Senhor. Mais quand il a vu le Seigneur dans sa gloire, Mas e quando viu o Senhor na sua glória, c'est lui qui disait aux gens, vous là, vos bouchons sales, répandez pour tous. Mais quand il a vu le Seigneur dans ele sa que gloire, falava nas pessoas que vocês conhecem se arrependem, mas e quando viu na sua glória, il a oublié les péchés des autres. ele esqueceu o pecado dos Il y outros. en a parmi vous, vous vous attendez sur les péchés des autres Tem muito de nós que estão só a ver o parce pecado que dos vous outros, n'avez pas encore vu la gloire. porque ainda não vi a glória. Il dit quand il a vu la gloire, Quando ele viu a glória, il dit ele disse: mais c'est fini pour moi. mas acabou para mim. Je suis un homme aux lèvres impures. Eu sou o homem de J'ai boca vu au milieu d'un impuro. peuple aux lèvres impures. Eu sou o homem no meio do povo Et j'ai impuro. vu le roi de gloire. Eu vi o rei dos reis. Le ministère d'Esaïe a changé. E ce o jour-là. ministério de Isaías mudou totalmente. Quand tu expérimentes la gloire de Dieu Quando experimenta a glória de Deus et que tu tombes amoureux de cette gloire, e você cai o amor daquele glória, cet amour-là, par l'esprit, aquele amor pelo Espírito te rend capable de changer. é capaz de mudar. La gloire de Dieu est la plus grande motivation. A glória de Deus é mais grande que a multiplicação. E a La bondade e amor. suffisance de Dieu. E o suficiente de Deus. On dit non, il faut donner ta dîme Quando falaram não, tem que dar o seu dízimo pour ne pas que tu sois maudit. para que não seja amaldiçoado. La peur de la malédiction est une petite motivation. O medo da maledição são poucos de motivação. Mais le désir de plaire à ce grand Dieu Mas o desejo de medo de grande Deus, qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, de sacerdote segundo a ordem de à qui Melquisedeque, Abraham, notre père dans la foi, a donné la dîme. aquele que Abraão, nosso pai da fé, que entregou Il n'a dízimo. même pas besoin que le pasteur prêche. Ele não precisa que o pastor Que si veja. je ne paye pas ma dîme, je serai maudit. Eu, se não pago o meu dízimo, será Celui qui n'a amaldiçoado. pas connu Dieu Aquele que não conhece Deus, attend qu'on le menace pour faire ce que Dieu demande. ele espera a ameaça que Deus pede. Mais celui qui a connu Dieu Aquele que conhece Deus, demande à Dieu, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? pede a Deus, Senhor, quero que eu faça o quê? Est-ce que vous voyez la différence? Será que está vendo a diferença? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, Aquele que não conhece Deus, quand les gens viennent à la télé, on dit on ne doit pas payer la dîme, ils sont contents. quando a pessoa está vindo na televisão diz que nós não pagamos dízimo, ele está contente. Mes amis, il y a quelque chose que les Israélites avaient compris que nous aussi on doit comprendre. Meus irmãos, se tem coisas que israelitas entenderam que Même nós Saül avec son também. serviteur, ils vont pouvoir le prophète. Ele
vos palavras aos profetas. Il dit on ne peut pas aller les mains vides. Ele disse, não podemos vir um mão vazio. C'est à cause de la personne qu'ils vont voir. Pela causa da pessoa que vamos ver. La grandeur du Seigneur est telle A grandeza do Senhor que é. que je me dis, mais Seigneur, je vais te donner moi-même. Eu disse, Senhor, C'est-à-dire, il n'y a pas de prix que je vais donner pour lui quer dizer que não tem preço que eu posso dar para qui ele. est trop cher. O que é mais caro? Imaginez sa gloire. Imagina a sua glória. Imaginez sa grandeur. Imagina a sua grandeza. Imaginez sa suffisance. Imagina a sua suficiente. Et il s'est donné pour toi. Ele deu para você. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Deus passou amor quando éramos pecado, Cristo morreu. Seigneur, prends ma vie. Senhor, pega meu dízimo. Seigneur, prends mon salaire. Senhor, pega meu salário. Seigneur, prends ma vie. Senhor, pega minha vida. Seigneur, prends-moi. Senhor, me pega. Oh, je suis fatigué. Eu tenho preguiça. J'ai travaillé toute la journée, toute la semaine. Já trabalhei todos os dias Je durante dois aller toda à a semana. l'église encore. Eu vou ir mais na igreja, Mais je connais Jésus. mas eu conheço Jesus. Il vaut la peine. E ele tem Il vaut la peine. não vale a pena. Il vaut la peine. Ou Oui. vale a pena. Il vaut la peine. Ou vale a pena. C'est-à-dire que je mets tout ce que j'ai dans une balance. Eu coloquei tudo que eu tenho numa balança Et Jésus de l'autre côté, e Jesus numa outra ça lado. descend toujours. E sempre vai descer. Vous connaissez les balances, non? Conhece o balanço, não? C'est-à-dire tout ce que j'ai, tout ce que je E suis, tudo que eu tenho, pour tudo toute que l'éternité, e pela toda a je mets eternidade. d'un côté de la balance. Vou meter um outro E lado Jesus do do outro côté, balanço. ça E descend. Jesus do outro lado sempre vai descer. Ça descend toujours. Sempre vai descer. Le problème qu'on a à l'église, c'est que les gens ne voient pas la valeur de Christ. Há problema quando estamos na igreja, a pessoa não entende o valor do Que Cristo. Dieu nous aide E Deus nos ajuda, en tant que prédicateur e como pregadores, à retourner à la prédication de de Jésus-Christ retornar na pregação de Jesus jusqu'à ce Cristo. que les gens tombent amoureux de lui. Até que as pessoas vão cair Paul amorosas dit, de j'ai Jesus. résolu de ne savoir rien parmi vous. E tudo que nós queremos resolver. Paul dit, Paulo diz: j'ai résolu de ne rien savoir parmi vous. eu resolvo que dever dentro de Si vocês. c'est de connaître Christ, Se eu conhecer et o Cristo, Christ ressuscité. ele vai ressuscitar. Christ est la solution pour tes problèmes financiers. Cristo é a solução do Christ teu est la problema solution financeiro. pour ton problème de foyer. Jesus é a solução Christ est da la tua problema da solution família. pour tous les problèmes de l'humanité. Jesus é a solução da problema de toda a Que Christ humanidade. soit glorifié dans son église. Jesus Cristo seja Que glorificado. Christ soit glorifié dans son église. Que Cristo seja Que Christ soit vu dans son Que église. Jesus Que seja le glorificado na sua peuple de igreja. Dieu tombe amoureux de Que o Christ. povo de Deus tocar amoroso Est-ce de que vous Jesus pouvez vous Cristo. tenir debout avec moi? Será que podemos se colocar? Às vezes começamos com Jesus. Et puis après, on pense qu'on doit aller ailleurs E pour être transformé. depois vamos sair para ir em outro lugar para se Le même transformar. Jésus qui t'a sauvé, É mesmo Jesus que te tu salvou. continues à te focaliser sur lui. Continua de se focalizando sobre C'est lui qui ele. te transforme. Ele que vai te transformar. C'est même pas la morale qui te E transforme. não é a moral que vai te Quand j'ai transformar. fini de te dire d'aimer ton prochain, Quando eu terminei de dizer do que je te dois te coloca seu dire próximo, comme Christ t'a aimé. eu vou te dizer do Quand je que te Cristo dis te de ama. pardonner à ton prochain, Quando diz que perdoa je seu dois te próximo, donner la motivation de ce pardon. eu vou te dar a À cause motivação du daquele pardon que perdão. Christ t'a donné. Por causa do perdão que Christ est la Cristo te plus deu. grande motivation. E Cristo é a Quand on a grande fini de donner motivação. les instructions à nos fidèles Quando terminado de et dar à as aux gens qui sont nossos sous nos fiéis gardes, e aquele que nous está allons nos montrer olhados, comment Christ fait la différence. vamos mostrar o quanto Parce que Cristo faz a c'est l'Esprit diferença. de Christ qui nous rend Porque capables. é o Espírito de Cristo que nos rende capazes. Sem ele, vocês não vão fazer Mais nada. avec moi, Mas e comigo, vous ferez des exploits. vocês vão fazer isso. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sem mim não vai fazer Mais nada. avec moi, Mas vous comigo, ferez des exploits. vocês vão fazer Et la Bible histórias. dit qu'il donne l'Esprit A sans Bíblia mesure. diz que ele dá o Il Espírito donne sem l'Esprit medida. sans mesure. Ele dá o Espírito Pendant que sem j'avais medida. commencé à parler, Assim que eu estou a Dieu começar a avait falar. commencé à déposer son esprit E Deus está a sur começar a colocar certains seu d'entre vous Espírito. dans une dimension, Se alguém no meu de dans une vocês com uma proportion qui dimensão, n'est pas ce que vous avez uma proporção expérimenté. que está Pendant passando même no qu'on est en train de prier ce soir, assim que vou il y começar a a des oração liens desta qui sont tarde. coupés. E tem a Il y a linha des que chaînes está qui sont en train cortada. d'être Tem brisées. corrente que está Il y a des gens quebrada. parmi vous qui vous êtes en train de vous repentir. Alguém dentro de vocês vai Parce que vous começar a êtes se
venu à l'église Porque você está na igreja chercher la mauvaise chose. e deixar uma coisa. Ce qu'on a à l'église, E quando estão na igreja qu'on vous donne, e cuidar, Jésus et sa puissance. Jesus e seu Jésus poder, et sa capacité. Jesus e a sua Jésus et capacidade, ce qu'il peut faire. Jesus é. Il y a un musulman une fois, Tem muçulmano que il via, a eu un rêve. Il a eu un rêve. ele viu no sonho, Et quelqu'un lui a dit, va à l'église. alguém que lhe falou, vai na On igreja, va te parler de Jésus. que vai te falar de Il Jesus. est allé à l'église. Ele foi na igreja, Le premier dimanche, no primeiro domingo, le culte est fini, il est allé à la maison. e culto terminou, ele foi Le em deuxième casa. dimanche, O segundo domingo, le culte est fini, il est allé à la e maison. culto terminou, ele foi lá Le em troisième casa. dimanche, O terceiro domingo, il approche le pasteur. ele aproximou do Il dit, pastor. pasteur, j'ai eu un rêve. Ele disse, pastor, On eu m'a teve um dit sonho. de venir ici, tu vas me parler de Jésus. Me falaram de vir aqui, você vai me falar de Et Jesus. je demande au pasteur, Ele perguntou ao pastor, pasteur, pastor, c'est quand on va commencer à parler de Jésus? e quando vai começar a falar de Jesus? Come on, Yes. come on. Quelqu'un faut, c'est worth. E palavra que alguém que quer fazer é aquele. Et c'est ce mot-là qui constitue le mot anglais pour l'adoration qu'on appelle worship. E aquele palavra que está constituída, aquele palavra que fala, Seigneur, ouvre nos yeux, Senhor, nos abre os olhos, que nous soyons conscients de ta para valeur. que não seja consciente da sua valores. Ce que Dieu nous a donné n'est pas petit. O que Deus nos dá não é pequeno. Pourquoi laisserais-je Jésus É para o interesse de Jesus. pour courir derrière les substituts? Élève la voix et commence à l'adorer ce soir. E levanta a sua voz, começa a adorar. Élève la voix. Levanta a sua voz. Si tu as besoin de révélation, Levanta a sua voz. si tu as besoin de révélation, parle depuis de la libération. Si tu as besoin de transformation, Se você precisar da parce que transformação, pendant trop longtemps, em muito tempo, tu as été éloigné você estava du longe. plan de Dieu, E no plano de de la Deus, façon dont tu traites ta femme, e a maneira que trata la a sua façon dont tu esposa, traites tes enfants, e a maneira que trata seus filhos, la transformation s'est éloignée de toi. e a transformação Mais que Dieu Deus veut te representa. transformer. Deus pode te Et c'est transformar. en Jésus que la transformation a lieu. É Jesus que é a Élève la voix, élève la voix. Levanta a sua voz. On lui donne un chant d'adoration. Levanta a voz como o Senhor nos leva na adoração. Je te dis ceci, mon frère, ma soeur. Ton amour et ton attitude vis-à-vis de Jésus changent aujourd'hui. A sua amor e a sua atitude e efeito da sua paixão por Jesus. Le feu de ta passion pour Jésus Efeito da tua paixão por Jesus. Está iluminado nesta est tarde. allumé ce soir. Está iluminado nesta tarde. Tu as reçu la révélation. Você receberá a Tu as revelação. reçu la libération. Receba essa graça. Reçois cette grâce. Receba essa graça. Reçois cette grâce. Essa graça. Et la Bible dit que dans sa présence, A Bíblia diz que na sua tout presença s'écrit gloire. e todo crê Là où il y a sa présence, não é a il y a presença, la liberté. é a Les liberdade. choses qui t'ont résisté jusqu'ici, Porque Pai, tu es avec cette assemblée.
assemblée. Tu está com essa assembleia. Et avec toutes les assemblées qui sont Está com toda a assembleia que apresentou. je relâche sur eux E aqui no meu deles, une onction de distinction. uma unção de distinção. Parce qu'ils proclament Porque ele proclama le distingué. a distinguir. Et comme ils proclament le distingué, E como eles proclamam a distinguir, ils seront distingués e será distinguir. au nom de Jésus. Em nome de Les Jesus. choses qui leur menaient des combats de Jésus, Em nome de Jesus. je leur ordonne Eu estou ordenando de libérer maintenant. de libertar De agora. libérer De maintenant. libertar De agora. libérer maintenant. De libertar agora. Je prie pour ceux qui sont ici, Eu estou orando aquele que está aqui, qui ont des problèmes de santé. que tem problema de Tu saúde. es l'Éternel qui E guérit. que Senhor que Tu es cura. l'Éternel qui Que guérit. Senhor que Tu cura. es l'Éternel qui guérit. Você, Senhor que Que cura. leur cœur soit Que guéri. seu coração seja Que leur curado. sang soit Que guéri. seu sangue seja Que curado. les douleurs de dos Que disparaissent. a dor das costas Que les desapareça. problèmes de retention disparaissent. Problema de rotação Au desapareça. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur, merci. Senhor, obrigado. Parce que tu as fait une œuvre dans la vie de tes serviteurs. Porque o Senhor fez a obra na vida do seu servo. Et elle ne sera pas perdue. Ele não será perdido. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci encore au patriarche. Merci à chacun d'entre vous. Le Dieu vous bénisse. Est-ce que mouvement a vu grâce de l'homme? Ennemi, dans la matière, au ministère, à mon mouvement exécuté. Esta terra te foi dada. Amen. Amém. Há outras terras que se te rejeitar, rejeitam. Isso deixa de conectar-te com a terra para a bênção. Isso te conecte com a terra de Angola. Estou muito grato de ver como é que Deus está a levantar patriarca José. E na kumisi nzambe pe na tondisa mina esengo lolenge nzambe azotombola patriarca Maketa José. Nós viemos da mesma igreja, E touti na mesma église. Que Deus abençoe. um filho veio aqui Terminei aí. 27 vezes. Na kati ya predication na yo You proclaim more than 25 times the name of Jesus. falou o nome de Jesus mais de 20 vezes. 25 vezes. Eu estava a contar, E bem nazalaki kotala. que prestei muita atenção Parce que na tiraki attention na tua pregação. Deus te abençoe. na predication na yo, que Dieu vous bénisse. Quem vive comigo aqui nesta nação, E moto azali convivre ovana na ngana kati nation. ele sabe que eu sou o portador da visão 100% Jesus Cristo. Baeriki nazali ore tata oyo. Ele merece muito e muito mais. Et il est digne. Se alguém vai dizer que em Angola não encontrou o servo de Deus, Só que- mas eu quando cheguei nesta nação, Aprova que em Angola- encontrei este homem a ministrar como ministro de Deus. Na pona moto na nzambe. Ele merece os aplausos mais fortes. My God! A linda esposa, mamãe Ivete, Pe mama Yvette. nós vos amamos muito. Tolingi bino mingi. Pe nazala considération makasi pour bino. Que Deus dá mais longa vida ao meu patriarca. Apesa Ele vive ainda. Levou aqui ao serviço da
eloko beninga awa azali autorité ecclésiastique Eu conheço Forest Square et nayebi Foursquare a partir dos Estados Unidos. na nzela ya États-Unis É trabalho grande. eza mosala É ya monene. ministério de grande influência. eza ministère ya influence ya makasi. Isso começou antes até dos ministérios de Maurice Serilo. ebandi avant ministère ya Maurice Sorilo. São grandes ministérios. eza baministère ya minene. Patriarca José Maqueta, Deus te abençoa. E patriarca José Maqueta Nzambe apaministère oyo. Nós estamos atrás de epe biso tozali nsima na yo. nosso apoio é garantido. Pe apui na biso tozali garanti. Glória a Jesus. Vou fazer a entrega dos envelopes hoje. Nazopesa ba envelope